Queridos irmãos, a paz do Senhor, nós vamos erguer as mãos aqui para o público. Vamos pedir ao Senhor que nos dê uma palavra vinda do seu coração para nosso coração essa noite. Senhor, erga suas mãos aqui para o pastor. Nós queremos nessa noite, Senhor, apresentar o teu servo nas tuas mãos. E também queremos dizer, Senhor, que sentimos o teu coração essa noite, porque eu sei que o Senhor quer nos falar algo de especial essa noite. Fala, Senhor, através do teu Espírito aos nossos corações essa noite. Usa o pastor Wagner, Senhor. Ó Deus, toma a sua boca. Ó Deus, que ele seja o canal do Senhor essa noite, usado poderosamente para falar àquele que necessita. Fala, Senhor, essa noite. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações. Sinta-se à vontade para falar aquilo que tu queres, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus, que a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a graciosa paz de Cristo Jesus abunde em vós. Eu quero convidá-los aqui. Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. É uma noite especial porque revemos amigos, irmãos em Cristo. Obrigado, Jaconesa. E quem ainda não enxerga a face de Cristo no rosto do irmão, ainda não se converteu genuinamente. Às vezes é desafiador esta palavra, não é verdade? Porque muitas das vezes esse irmão pode ter sido alguém que nos ofendeu ou nos magoou. Mas lembremos-nos dos irmãos Esaú e Jacó. E como Esaú contemplou a face de Deus em Jacó, mesmo tendo sido ofendido pelo irmão. O texto está na carta de Paulo aos Colossenses, um texto que eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 3, na verdade o capítulo 2, não é? Na verdade o capítulo 2, e hoje eu pedi ao Erasmo para que nós pudéssemos gravar, né, o sermão. Nós temos um canal no YouTube, não sei se assim é o canal, se pode dizer que é canal, é página, mas é um canal no YouTube, que há várias mensagens, sermões. Só você procurar MEPB Cidade Oeste, ou Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Cidade Oeste, certamente o Google vai direcionar, vai levar a esse canal. E tem lá várias mensagens, vários sermões, que certamente vão edificar a sua vida. Alguns vocês já ouviram, pois são ovelhas desse rebanho. Outras, talvez, por alguma ocasião, você tenha faltado e vai edificar muito a sua vida. Colossenses capítulo 2, portanto, o texto que eu quero compartilhar com vocês. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Na verdade, eu vou ler esse texto, irmãos, mas o que eu quero compartilhar com os irmãos, à luz das Escrituras Sagradas, é uma verdade acerca da nossa experiência cristã que permeia toda a carta. É uma breve carta, mas uma carta de extrema relevância, visto que o apóstolo São Paulo escreve esta carta ainda preso em algemas, em Roma. Escreve ao ter notícias desta igreja trazidas por seu companheiro no reino de Deus,
irmão em Cristo chamado Epáfras, que era ministro do Evangelho entre os irmãos colossenses. E ele fica preocupado com as notícias que Epáfras leva ao mesmo, estando ele preso em Roma. Ele toma conhecimento que a igreja estava sofrendo com falsos ensinos, com heresias que haviam entrado no seio da igreja sorrateiramente. E a igreja estava, de certa forma, se alienando da fé genuína, se divorciando, se distanciando da fé apostólica, do evangelho da graça, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e mergulhado em uma expressão de fé, em uma religiosidade sincrética, com várias misturas, com várias crenças, né? Crenças religiosas do Oriente, conceitos filosóficos dos gregos, como o gnosticismo, e também elementos da cultura e da religião judaica. Então, eles tinham feito um caldeirão de crenças, e estavam bebendo deste fel, deste veneno sincrético, e corrompendo os seus corações e suas almas, sendo alienadas do evangelho da graça de Deus. Algo que nos preocupa também como pastor, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, todos nós que observamos para o evangelicalismo dos nossos dias e percebemos esse sincretismo, essa mistura tão presente em muitas das igrejas, né? Mistura de várias crenças, né? Crenças afro-brasileiras, com elementos do judaísmo, de vãs filosofias, e estão fazendo um caldeirão de misturas religiosas e lançando na mente e no coração dos cristãos, desviando os crentes da fé verdadeira. Então, logo de cara, nós percebemos que a carta aos Colossenses, embora tenha sido escrita no primeiro século, na segunda metade do primeiro século, para uma comunidade específica, né, na Ásia Menor, em Colossos, ficava localizado no Vale de Lico, onde haviam mais duas outras cidades tão importantes quanto Colossenses, e que também haviam recebido o Evangelho da Graça, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis. Então, Colossos, Hierápolis e Laodiceia formavam ali uma tríplice metrópole, né? Um trio, né? Um trio politano ou metropolitano que haviam recebido o Evangelho, mas que estavam sendo influenciados por esses falsos ensinos, e esse sincretismo tão presente em Colossenses certamente havia também chegado a Hierápolis e a Laodiceia. Portanto, Paulo toma conhecimento do que está acontecendo na igreja por meio de Epáfras, e ele então, pela graça de Deus e com a preocupação e um zelo pastoral, ele escreve à igreja para exortar a igreja quanto ao perigo que rondava, que permeava o seio da comunidade, a ponto de suscitar preocupação no apóstolo, porque eles estavam se alienando do evangelho. E todas as vezes que nós deixamos de crer somente em Jesus para a nossa salvação e a nossa preservação até a glória eterna, nós estamos nos desviando do evangelho verdadeiro. Sempre que há propostas ou proposições de crermos em Cristo e mais em alguma coisa, certamente isso não é o verdadeiro evangelho. Para a nossa salvação, para a nossa preservação na graça de Deus e a nossa glória eterna em Cristo Jesus,
basta tão somente nós confiarmos em Jesus. Vamos ler o texto sagrado após esta breve introdução. Embora tenhamos invertido aqui as coisas, isso certamente não causará dano à nossa compreensão. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim a Escritura Sagrada: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Meus queridos irmãos, a vida cristã, ela não deve ser uma experiência estagnada. Nunca foi o propósito da experiência da vida cristã uma vida de estagnação. Nós somos chamados pelo poder de Deus e pela graça de Deus para progredirmos conhecendo o Senhor e crescermos à estatura de varões perfeitos por meio de Cristo Jesus. O que isto significa? Significa, queridos irmãos, dizermos que quando Deus, na sua incomensurável graça, decidiu nos salvar e enviou o seu Filho para que através dele fôssemos redimidos e resgatados pelo seu precioso sangue. E através da sua morte, ele nos concedeu do seu Santo Espírito para estar conosco, para ser o nosso paráclito, para habitar em nós e nos guiar na verdade. E na medida que o Espírito Santo, ele habita em nós, ele opera em nós a graça de nos transformar à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia usa vários termos para referir-se a esta obra que o Espírito Santo realiza. Mas provavelmente a mais pertinente ou a mais conhecida seja a expressão santificação. Na santificação, tanto o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, age em nós, nos moldando à imagem de Cristo, como nós somos encorajados e chamados a vivermos em santidade. Isso significa que a santificação tem um duplo aspecto. O primeiro aspecto é o aspecto posicional, ou seja, nós somos santos não pelo que fazemos, nem pelo que somos, mas somos santos por aquilo que Deus realizou em Cristo por nós. Uma vez que nós somos alcançados pelo poder do Evangelho e arrancados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para usar as palavras do apóstolo Paulo nesta carta, nós fomos santificados nele, ou seja, nós somos santificados em Cristo. Nós fomos separados deste mundo vil e pertencemos agora a ele. E nesta separação, ele nos purificou. Ele nos lavou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. E na medida que ele nos purifica, que ele nos santificou e nos santifica, nós somos encorajados e chamados a vivermos em santidade. Isto seria a santificação como uma experiência de cada crente, que podemos chamá-la de santificação progressiva. E é progressiva porque ela acontece no dia a dia da vida cristã. Dia após dia, nós estamos
sendo encorajados pelo Espírito Santo, motivados pelo Espírito Santo, a vivermos em santidade. E há vários textos bíblicos que falam da santificação, tanto como uma obra do Espírito de Deus, como uma obra ou um chamado feito a cada crente para diligentemente se esforçar a alcançá-lo na vida cristã, no dia a dia da vida cristã. O apóstolo São Paulo, quando escreve a sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o verso 23, ele diz: "E o Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para o dia de Cristo Jesus." Ou seja, o apóstolo São Paulo está claramente falando-nos que é o Senhor Deus, a quem ele chama de Deus de paz, que nos santifica, que age em nós graciosamente, nos santificando para si. No entanto, a Escritura Sagrada também ressalta a santificação como uma responsabilidade cristã, uma responsabilidade de todos aqueles que foram redimidos e santificados em Cristo Jesus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14, o autor sagrado, cheio do Espírito Santo, escreveu: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Mas percebam, eu quero chamar a atenção de vocês, mais uma vez, para o texto que nós lemos. Esse texto, esse singelo texto, essa breve perícope, ou seja, essa breve porção da carta, Paulo está falando à igreja e estimula a igreja, encoraja a igreja, exorta a igreja à santificação. Mas ele usa uma expressão que eu percebo aqui no texto, uma expressão muito significativa, porque ele usa no verso 6 a expressão andai nele, ou seja, andai em Cristo. Ele está ressaltando sobretudo, essa dinâmica progressiva, essa dinâmica de crescimento da vida cristã. E por isso ele chama aqui essa busca por santidade, esse anseio por santidade que deve permear o coração, a alma de todo crente, de todo cristão, de andar nele, ou seja, de andar em Cristo, de viver em santidade, de exalar através da sua conduta, através da sua experiência cotidiana, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está usando aqui a expressão andar nele, andar em Cristo. Por isso São Paulo diz: ora, como recebestes a Cristo Jesus? São Paulo tão somente lembra a igreja que a vida cristã, ela não é paralisada, ela não é conclusa quando nós recebemos a Cristo. Receber a Cristo, ou seja, ouvir o Evangelho e pela graça de Deus acolhê-lo em nossos corações, implica necessariamente em andarmos com Cristo, em vivermos nele e no dia a dia da nossa experiência humana debaixo do sol, refletirmos o caráter, a glória, a beleza de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele enfatiza com muita intensidade, usando aqui no versículo de número 7, algumas expressões que são apenas palavras, expressões paralelas
que descreve o desejo de Paulo de que a igreja viva em santidade, de que a igreja exale o aroma suave de nosso Senhor Jesus Cristo, de que a igreja ande nele, ande em Cristo e com Cristo. Ora, andar implica em continuidade. Recebemos a Cristo, acolhemos o Evangelho da graça de Deus em nossos corações, pelo poder do Evangelho e pela graça operosa do Espírito Santo, mas na medida em que nós recebemos a Cristo, devemos andar nele. E São Paulo diz no verso 7, nele radicados, ou seja, nele enraizados. Outras versões diz nele arraigados. Ou seja, estendendo raízes no solo da graça, estendendo raízes no solo do amor de Deus, estendendo raízes, porque só com raízes profundas é que nós receberemos os nutrientes da graça, as vitaminas do amor e do poder de Deus, para que cresçamos em novidade de vida e assim possamos refletir a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que nós estejamos, com todo o vigor e com toda a beleza próprias de nosso Senhor Jesus. Mas para isso, nós precisamos estar com as raízes aprofundadas no solo da graça de Deus. Por isso ele diz, nele arraigados, ou seja, nele radicados, nele enraizados. É uma metáfora que o apóstolo São Paulo está usando. Que nós devemos estender estas raízes, na medida em que andamos nele, para nos fortalecermos no decorrer da caminhada, que é árdua, e que se propõe ou nos assedia grandes desafios, e o pecado é um destes desafios que nos assediam no decorrer dessa caminhada. Precisamos estar arraigados em Cristo, porque quanto mais raízes profundas, mais estaremos firmes na fé em Cristo Jesus. Agora, quando essas raízes são superficiais, qualquer vento, qualquer sopro, arranca você deste solo da verdade, deste solo da graça de Deus. Por isso, a exortação de Paulo é: nele estejam enraizados, nele estejam arraigados, nele estejam radicados. A questão que preocupava o apóstolo Paulo, irmãos, era que estes irmãos em Colossos estavam estendendo as suas raízes, aprofundando-as, não no solo da verdade, não no solo do Evangelho. Eles estavam dando ouvidos a filosofias humanas, vãs sutilezas, e estavam enamorados com o legalismo, o ascetismo, o humanismo, tão presentes naquela comunidade. E por isso, com um zelo pastoral, ele está exortando a igreja. Estejam radicados nele. E ele usa outra metáfora, ele usa a metáfora, primeiro foi a metáfora da lavoura, né? De lavoura, da agricultura, porque fala em raízes, de estarmos arraigados em Cristo. E a segunda metáfora, ele usa a metáfora da edificação, ele usa a metáfora do edifício, ele diz, estejam edificados nele. Interessante que o apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, também usa essa metáfora para se referir à igreja.
Mas o apóstolo Pedro, como outros autores do Novo Testamento, falam desta metáfora, fazendo alusão a Cristo como fundamento, como alicerce, e aos crentes como pedras vivas que são colocados uns unidos aos outros sobre este fundamento inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos sendo edificados e vamos sendo edificados. O Espírito Santo de Deus, esse pedreiro gracioso, vai trabalhando em nós e edificando a igreja. E esta igreja vai sendo edificada, crescendo até a estatura perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obra que o Espírito Santo realiza em nós, desde o momento em que Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, como nos diz o texto de São João, capítulo 16, versículo 8, é trabalhar em nós para nos moldar à imagem de Cristo. Então, o que o Espírito Santo está realizando em mim e em você, é nos moldando, operando graciosamente em nosso caráter, para que eu e você sejamos, dia após dia, mais parecidos com Jesus. Por que os cristãos, os discípulos de Cristo, foram chamados de cristãos pela primeira vez em Atos 11, 26? Atos 11, 26 você lê, e os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E cristãos, certamente os irmãos vão lembrar, que significa pequenos cristos, ou cristãozinhos, ou cristinhos, né? Pequenos cristos. Porque, amados irmãos, o que o Espírito Santo opera em nós na medida em que Ele nos converte de nossa vã maneira de viver para uma nova vida, é nos moldar à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, o apóstolo Paulo está exortando a igreja, lembrando que a vocação da igreja é diligentemente se esforçar para refletir o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos mais distintos ambientes, nos mais multiformes, nas mais multiformes vias de relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento familiar, fraternal, seja no relacionamento com os irmãos da comunidade da fé, seja no relacionamento com o meu vizinho, seja no relacionamento com os meus filhos, eu devo, dia após dia, estar cada vez mais parecido com Jesus. Então, todas as vezes que o crente vai fazer alguma escolha, ou vai tomar alguma atitude, no decorrer da sua vida, ele deveria se perguntar: Jesus faria isso? Jesus iria para tal lugar? Jesus deixaria de fazer isso para fazer aquilo? E se o Espírito Santo de Deus seja melhor, se a sua consciência no íntimo do seu ser diz não, então você deveria não fazer. Se Jesus não faria, então você também não deveria fazer. Se Jesus não vai, então você também não deveria ir. Em síntese, viver em santidade é isso. É viver exalando o caráter de Cristo, refletindo o caráter de Cristo. E para isso eu preciso estar arraigado nele, com raízes profundas, neste solo da graça de Deus, neste solo da verdade. Eu preciso estar edificado sobre a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Eu preciso estar sobre este fundamento,
que é Cristo Jesus. Fundamento este que é irremovível. E que nós, como verdadeiros discípulos de Cristo, estamos firmados, edificados sobre este firmamento, sobre este fundamento, e estamos crescendo à altura de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, escreveu: chegando-vos para ele, ou seja, Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aqui, penso eu, Pedro está reverberando um texto do profeta Isaías, do capítulo 28, versículo 16. Quando o profeta, cheio do Espírito Santo, e Isaías é o profeta messiânico, é o profeta evangélico, ele profere as palavras inspiradas e inspiradoras, dizendo: eis que ponho em Sião uma pedra viva, que quem nela crê não será confundido. Ora, amados irmãos, se estamos em Cristo, se estamos sobre a rocha, se estamos sobre este fundamento inabalável, se estamos sobre esta pedra viva, também como pedras que vivem em Cristo Jesus, nós crescemos para a estatura de Cristo Jesus, e assim refletirmos agora e no porvir a beleza, a glória, a santidade, o caráter, o perfume de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam, ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Ora, percebam que o apóstolo está dizendo que esta pedra viva, ela foi rejeitada. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. A cruz é a concretização, é a consumação tangível de que Cristo foi rejeitado pelos homens. Mas esta pedra rejeitada foi colocada como pedra de esquina, como pedra angular, como pedra que sustenta o edifício de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Por isso ele diz: chegando-vos para ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto? É quando São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: a fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais. Ora, nós não oferecemos mais sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus foi imolado para a nossa redenção. O sangue derramado no cume do Gólgota é o único sangue capaz, eficiente, poderoso para redimir os pecados da humanidade. O único.
Os sacrifícios e o sangue derramado de bodes e carneiros no Antigo Testamento era apenas a projeção da sombra daquilo que era real. E o real já foi revelado, o real já foi manifestado, o real já foi consumado em Cristo Jesus. Ele padeceu pelos nossos pecados e no cume do madeiro derramou o seu sangue carmesim para comprar para si um povo zeloso e de boas obras. Um povo que é sacerdócio santo, povo eleito, nação santa, povo adquirido, propriedade do Senhor. E este povo marcha enquanto igreja militante debaixo do sol, refletindo o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo a glória de Cristo, refletindo a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda a pergunta persiste. O que seriam então esses sacrifícios espirituais? Visto que os sacrifícios cruentos do Antigo Testamento foram sobrepujados, foram cancelados, foram abrogados pela cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus foi imolado em nosso favor. Mas então, o que seriam esses sacrifícios espirituais? Eu penso, amados irmãos, que Pedro, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele certamente está falando aqui também de santificação. E de santificação como uma responsabilidade cristã, como uma responsabilidade nossa, de dia após dia buscarmos viver em santidade, como pedras vivas sobre esta pedra, como pedras que vivem sobre esta pedra viva que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas nós oferecemos sacrifícios espirituais em Cristo Jesus a Deus, quando nós sacrificamos o nosso ego, quando nós sacrificamos as nossas paixões, quando nós sacrificamos as nossas vontades. Por isso que o apóstolo São Paulo usa uma expressão negativa na carta aos Colossenses, também na carta aos Romanos, para se referir à nossa responsabilidade cristã de vivermos em santidade. Ele usa a expressão mortificação. Ele encoraja a igreja a morrermos com Cristo, a sermos sepultados com Cristo, para com Ele ressurgirmos. E nós morremos, ou seja, nós devemos mortificar as nossas paixões pecaminosas, os nossos vícios pecaminosos, os nossos hábitos pecaminosos, até mesmo aqueles hábitos singelos, aqueles hábitos que muitas das vezes nós nutrimos ao invés de mortificá-los e crucificá-los. Hábitos do dia a dia, hábitos do cotidiano. O meu professor no seminário, professor de História da Igreja, professor de Teologia Contemporânea, professor de outras disciplinas bíblicas, professor Francisco Valterne, a quem eu envio o meu abraço, porque em algum momento ele vai ver esse vídeo. Ele chamava de pecados de estimação. O que são os pecados de estimação? São aqueles pecados que nós cuidamos, que nós zelamos por eles,
que nós nutrimos. Às vezes uma inveja no secreto do nosso ser, uma mentirinha, a gente chama de mentirinha, né? Uma mentira, uma pulsão contenciosa, uma avareza desmedida, um apego a determinada coisa ou a alguém, que toma inclusive o lugar de Cristo em nosso coração e em nossa devoção. São pecados de estimação, que nós somos chamados pelo Evangelho a mortificá-los, a deixarmos o velho homem sepultado. A questão é que, vez ou outra, nós queremos ressuscitá-los. Mas veja, então, o que seriam os sacrifícios espirituais? Seria a crucificação dos nossos desejos, das nossas vontades. Seria a mortificação das nossas pulsões pecaminosas, a mortificação do nosso ego. E não é essa a essência da nossa vocação? Não é isto o caráter mais sublime do discipulado cristão? O negar-se a si mesmo? Quando Jesus fala do discipulado, ele está chamando os discípulos para a cruz. Mas percebam o que Jesus nos diz em Lucas capítulo 9, 23. Lucas, Evangelho, que São Lucas escreveu, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua e siga-me. Em nenhum momento Jesus diz, tome a sua vitória. Ele diz, tome a sua cruz. Ele está indo em direção à cruz. Jesus está caminhando para Jerusalém. Ele está indo consumar a missão que o Pai o havia designado desde a eternidade. E então ele está indo, caminhando para a cruz, ele chama os seus discípulos e diz, olha, quem quiser me seguir, quem quer ser meu discípulo, quem quer vir após mim, tem que também saber, tem que discernir, tem que ter consciência que estou indo para a cruz e aqueles que me seguem também vão para a cruz. A cruz de Cristo era uma cruz expiatória. A cruz dos discípulos era uma cruz querigmática, ou seja, uma cruz de testemunho de que quando a graça de Deus nos alcança e transforma o nosso caráter, a nossa natureza, nos traz das trevas para a luz, nós nos dispomos ousadamente a crucificarmos o nosso ego, matarmos o nosso velho homem para vivermos a nova vida pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É claro, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a vida cristã não tem triunfo, não tem vitória, tem também. Há um triunfo, há uma vitória sublime, que ela ecoa desde a cruz. É a coroa incorruptível da vida eterna. É a herança imaculada, inacessível, que está reservada a nós nos céus. Nos céus. Mas veja, a fim de oferecer de sacrifícios, eu estou citando a primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo de número 5.
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus, por intermédio de Jesus Cristo. Mas veja bem, voltemo-nos para a carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos perceber como Paulo está tratando com a igreja, exortando a igreja a viver uma vida de santidade, andando em Cristo, andando com Cristo, andando nele, sendo enraizado nele, radicado nele, edificado nele, a fim de que nós confirmemos a nossa fé. Você lembra que nós estamos nas quintas-feiras, tivemos um parêntese, e um edificante parêntese na quinta-feira? Uma série de sermões cujo tema é Batalhando pela Fé. Baseado na carta de Judas, quando somos confrontados e encorajados pela Escritura Sagrada a batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Isso significa, amados irmãos, que a igreja, vez ou outra, ela é atacada. Vez ou outra é um eufemismo, né? Ela é atacada por falsos ensinos, por falsos mestres, por dardos inflamados do maligno, para nos divorciar, nos alienar, nos afastar da firmeza e da verdade do Evangelho, para corromper a nossa fé, para desanimarmos-nos, para que vacilemos no nosso caminhar, no nosso andar com Cristo, para que sejamos desanimados, enfraquecidos. Mas graças a Deus, que nós somos habitados pelo Espírito, sustentados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, confirmados pelo Espírito, acolhidos pelo Espírito, guardados pelo Espírito, na verdade, no amor e na fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, olha só, no verso 11 do capítulo 2, São Paulo, ainda falando, exortando a igreja, ele escreve: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Eu falei no início, amados irmãos, que a igreja sofria o ataque de falsos ensinos, e o sincretismo, a mistura de vários elementos e crenças religiosas, estava adentrando no seio da igreja. E um destes elementos sincréticos que estavam adentrando na comunidade de Colossos eram elementos dos ritos e dos cerimoniais judaicos. E a circuncisão era um desses elementos. Os falsos mestres haviam saturado a igreja do engano e influenciado alguns a necessidade de se submeterem à circuncisão, como se a fé em Cristo não fosse suficiente, como a fé em Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário para a nossa redenção não fosse completa, única e poderosa para a nossa salvação. Eles tinham iludido alguns irmãos a não somente crer em Jesus, mas crer em Jesus e mais em alguma coisa. Então é preciso você se circuncidar. É preciso você guardar um sábado. É preciso você participar de algumas festas sagradas.
É preciso, além de Jesus, além da fé em Jesus, mais este elemento, mais esta prática religiosa, para que você conheça o mistério, para que você alcance o gozo da salvação. E aí então o apóstolo Paulo exorta a igreja a não demover em si 1 centímetro sequer da suficiência do Evangelho, da suficiência da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo à igreja, irmãos, é que a igreja não precisa nem de amuletos, nem de muletas religiosas para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Basta somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. A fé em Jesus. Agora, é claro que essa fé em Jesus, ela tem um aspecto dinâmico e coletivo, porque ela acontece com toda beleza e plenitude na experiência comunitária, a igreja. Por isso, que quem está em Cristo está na igreja. E quem está na igreja está em Cristo. Agora, quem está fora de Cristo está fora da igreja. E quem está fora da igreja também está fora de Cristo. Porque quando nós fomos chamados pelo poder do Evangelho, nós fomos unidos a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, diz São Paulo aqui no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Carta aos Colossenses. Olha só. Que maravilha, São Paulo nos diz aqui no capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Ele diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele, ou seja, em Jesus, residisse, habitasse toda a plenitude. É o cabeça da igreja. A igreja está unida a ele. Um organismo vivo, controlado, dominado, guiado por Cristo, através do seu Santo Espírito. Aí ele diz que a circuncisão que Cristo operou em nós, que o Espírito Santo opera na igreja, é superior. Essa circuncisão veterotestamentária, essa circuncisão mosaica, ultrapassada, sobrepujada pelo Evangelho da cruz. Porque não é uma circuncisão no prepúcio do órgão masculino, mas é um prepúcio, é uma circuncisão que o Espírito Santo realiza em nossos corações, no íntimo da nossa alma. Que Ele, com seu poder, com sua graça, que Ele opera secretamente, prodigiosamente, circuncidando os nossos corações, para que nós vivamos uma nova vida e sejamos novas criaturas pelo poder do Evangelho. É por isso que São Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O que eram as coisas velhas, irmãos? Os hábitos velhos, a cosmovisão velha, a leitura que nós fazíamos da vida, da existência, fundamentada
na nossa cultura, na nossa natureza alienada de Cristo. Tudo isso ficou para trás. Agora, somos novas criaturas. Não há mais trevas, agora é luz. Não há mais grilhões, agora é liberdade. Não há mais mácula, agora é pureza. Não há mais rugas do pecado, agora é a beleza da santidade da glória de Cristo em nós. Não há mais escravidão, mas agora libertação, vida nova em Cristo Jesus. Nós mudamos de vida e mudamos de Senhor. Agora o Senhor é aquele que traz luz onde só havia trevas. É aquele que pela palavra do seu poder trouxe cada átomo, cada molécula à existência. Seres visíveis e invisíveis, os corpos celestes, as estrelas, as galáxias, o universo em expansão, tudo veio por Ele e é para Ele, para o louvor da sua glória. Por isso que São Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. É a Ele que nós servimos, é a Ele e nele que nós estamos vivos e santos. Oh, glória a Deus. Mas veja bem, há uma expressão negativa, uma expressão positiva para falar de santidade. A negativa é o chamado para nós mortificarmos as nossas paixões. Veja o que São Paulo diz aqui no capítulo 3 da carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 4, a seguir. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer. Olha só. Fazei, pois, morrer a vossa natureza, com prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Pois estas coisas é que por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nestas coisas vocês andaram antes, no outro tempo, quando vocês ainda viviam nelas. Mas agora, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Maledicência. Meu Deus. E olha, irmãos, eu não vou explicar o que cada um desses hábitos pecaminosos significam em entrelinhas. Eu não quero liberar vocês aqui 10 horas, mas no horário certo. Mas veja, ele está usando agora outra linguagem, outra metáfora, despojar. Agora é a linguagem, a metáfora da vestimenta, das vestes. O que é o despojar? É o tirar. É como se toda essa bagagem da nossa velha natureza fosse uma roupa velha. Uma roupa velha. Aí ele está dizendo, olha, tire esta roupa contaminada. Tire esta roupa velha. Jogue fora. Não guarde no guarda-roupa do seu coração. Não guarde nesse baú. Né?
Não fique guardando roupa velha. Jogue fora. Porque essas roupas não dá para você mais usar nessa nova vida. Essa nova vida, essas camisetas velhas, a camiseta da maledicência, entendeu? A bermuda da prostituição, o paletó da idolatria, a camisa de manga longa dos desejos malignos. Não. Esses óculos do desejo lascivo. Pega, joga tudo fora. Agora é roupa nova. Quando vai chegando o ano novo, a gente tem esse hábito de trocar as roupas, né? Eu não quero... Lá em casa, meu irmão, falar em Natal com roupa velha, meu Jesus. Eu sou expulso de casa. Ano novo é roupa nova. A questão, irmãos, é que na prática, com essa metáfora tão simples, mas tão enriquecedora, a nossa nova vida exige que nós vistamo-nos com uma nova roupagem. E Paulo diz aqui que roupa é essa. Olha só, verso 8, capítulo 3. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros. Ei, tem? Marido não deve mentir mais para a mulher. Nem se for mentirinha branca. Não tem um negócio da mentirinha branca, né? A esposa também não pode mais mentir para o marido. O pai não pode mais mentir para o filho. Nem o filho deve mentir para o pai. Não pode mentir mais ao pastor. Eu não lembro de um que mentiu para o pastor Pedro e caiu sequinho no chão. Lembra do casal Ananias e Safira? Atos capítulo 5. Se vocês não mentiram aos homens, mentiram a Deus. Porque todo pecado, irmãos, em última instância, é um pecado contra Deus. Eu posso estar pecando contra você, eu posso estar pecando contra o meu próximo. Mas em última instância, eu estou pecando contra Deus. Porque todo pecado, seja ele consumado na esfera vertical ou horizontal, é um pecado, é uma ofensa contra um Deus santo. É uma ofensa contra um Deus santo. Então ele diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes, se despiram do velho homem, com os seus feitos, com as suas ações, com as suas práticas, e vos revestistes, olha o verso 10, e vos revestistes, deixa eu ver se a minha obreira está acompanhando aí, obreira. Cochila não. Minha obreira é eficiente. E vos revestistes, e vos vestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Então, é nesse caminhar com Cristo, e em Cristo, nesse andar, arraigado nele, edificado nele, que confirmamos a nossa fé. E nos assemelhamos a Jesus Cristo. E somos moldados à imagem de Cristo Jesus. Quanto mais eu busco viver em santidade, mais eu me assemelho a Jesus, mais eu sou parecido com Jesus. É por isso que eu gosto sempre de chamar a santificação, meus irmãos, de cristificação. Por que cristificação? Porque eu estou sendo cristificado. Cristo está sendo formado em mim.
Cristo está sendo gerado em mim. Cristo, eu estou sendo moldado para ser semelhante a Jesus. Então, é uma cristificação. Agora, o oposto é verdadeiro. Se eu ando em santidade, eu vivo em santidade, eu estou sendo cristificado. Agora, se eu vivo mergulhado no pecado, alienado de Cristo e do Evangelho, o que é que eu estou sendo? Ou você é cristificado e anda nele, para ser cristificado nele, ou você é alienado dele, vivendo no pecado, você está no oposto da cristificação, que eu chamaria de diabificação. A gente brinca, né? A gente ri. Mas na prática é verdadeiro. Quanto mais parecido com Jesus, isso é santidade. Quanto mais parecido com Jesus, mais eu sou cristificado, mais eu estou em crescimento, estou em cristificação, mas eu me pareço com Jesus. Se olhar para um crente, você está no local e diz, você é crente, né? Que na verdade, eles queriam dizer assim, vocês parecem tanto com Jesus. Isso, irmãos, é muito importante, porque as pessoas não viram Jesus. Eu e você também não vimos a Jesus. Mas quando nós vivemos nele, obedecendo a sua palavra, vivendo em santidade, nós nos tornamos tão parecidos com Jesus, que as pessoas veem Jesus em você. As pessoas veem Cristo em mim, Cristo em nós. É por isso que tem uma frase, alguns dizem que essa frase pertence a Martinho Lutero, outros dizem que pertence a São Francisco de Assis. Não importa quem disse, se foi Francisco de Assis no século XII, ou se foi Martinho Lutero no século XVI. Mas disse um deles, pregue o Evangelho, e quando for preciso, fale. Sabe? Ele está falando dessa vida de Cristo em mim, tão intensa, tão poderosa, que vaza nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no meu olhar, no meu dia a dia, nas minhas atitudes. Aí as pessoas olham. Eu nunca vi Jesus, mas eu tenho certeza que ele se parece. Ele se parece com este irmão, ou com esta irmã. Esse é o desafio da igreja. Esse é o nosso chamado. O chamado de andar nele, arraigado, edificado, confirmados na fé, para crescermos na graça de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Amantíssimo Deus, nós te louvamos por esta noite em que fomos enriquecidos pela tua presença, pela tua graça em nossa vida e pela beleza do teu evangelho a nós proclamado. E por isso te agradecemos, Senhor, porque certamente fomos edificados, fomos exortados, fomos encorajados a vivermos em ti, por ti e para ti. E assim refletamos e refletimos em nossa vida a tua beleza, o teu amor, a tua graça e a tua santidade. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que tu abençoe cada um dos teus servos, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui presentes. Sê com eles,
abundantemente em nome de Jesus. Meus queridos irmãos,